Olá, bom dia para vocês, crianças, tudo bem? Visto que nós já louvamos ao Senhor com cântico, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para a nossa aula. Vamos lá orar? Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, digno e merecedor de receber todo o nosso louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados que temos cometidos, Pai. Que o Senhor limpe o nosso coração. E pedimos também que o Senhor nos dê a Tua direção para esta aula e que a Tua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vocês lembram do versículo da nossa aula passada? Abram lá a Bíblia de vocês. Em Hebreus, capítulo 13, verso 2, diz assim: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Vimos na aula passada o exemplo que Sunamita nos deu sobre hospitalidade. E ela fez tudo aquilo não por motivações egoístas, pensando só nela. Não, pelo contrário, ela fez isso por obediência ao Senhor. E Deus, na sua infinita graça, concebeu a ela e ao seu esposo um filho. E nós aprendemos que nós devemos receber bem as pessoas, tanto na nossa casa quanto na igreja. E hoje nós vamos conhecer uma menina mensageira de Deus. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é evangelizar? Evangelizar é contar as boas notícias da salvação em Jesus Cristo. Você já teve a chance de evangelizar alguém? De falar de Jesus para alguém? Você achou difícil falar de Jesus para as pessoas? Pois bem, hoje conheceremos a história de uma menina que fez toda a diferença na vida de uma família. Nos tempos de Eliseu, o reino que dominava o mundo era a poderosa Síria. Os sírios, eles eram inimigos de Israel, eram inimigos do povo de Deus. E lá tinha um comandante, Naamã era seu nome, e ele era comandante do exército sírio. Ele era um homem muito respeitado, ele era um herói de guerra. Porém, ele tinha uma doença na sua pele. Ele era uma pessoa leprosa. E a doença chamada lepra é uma doença contagiosa que provoca feridas na pele da pessoa. E Naamã tinha essa doença. E naquele tempo, naquela época, não havia cura para a lepra. E as pessoas que estavam doentes de lepra, elas eram excluídas da sociedade, elas não podiam ficar com as outras no mesmo local. Então elas eram colocadas, digamos assim, colocadas para fora do arraial, né? A Síria, eles invadiram Israel. E no ato que eles invadiram Israel, eles levaram várias pessoas para serem escravas. Entre essas pessoas havia uma menina que se tornou escrava na casa de Naamã. Imagine ser escrava num país distante, longe da sua família. O que você faria no lugar dessa menina? Será que você reclamaria de Deus? Então, a atitude dela é um exemplo para nós. Ao perceber a doença de Naamã, a menina falou com a dona da casa, com a sua senhora. Vamos ler em 2 Reis 5:3. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que menina bondosa! Ela estava como escrava na casa de Naamã e mesmo assim ela teve compaixão do seu Senhor. Com palavras simples e uma grande fé em Deus, aquela pequena menina, aquela pequena escrava, ela mostrou àquela família onde encontrar o Deus verdadeiro, o Deus que podia curá-lo. Então a esposa de Naamã acreditou na menina e foi contar logo as boas novas para o seu marido Naamã. Você que está aí me assistindo, você também pode ser um mensageiro de Deus.
Você pode dizer para as pessoas que elas precisam de Jesus para serem salvas e que o pecado afasta as pessoas de Deus e que o céu é um lugar maravilhoso preparado para os que creem em Jesus. Mas é preciso que você realmente acredite nessas informações, nessas afirmações e que se importe de verdade com aquelas pessoas que ainda não creem. E também você não pode se esquecer de que só há um caminho para a salvação. É Jesus Cristo. Então, Naamã ele ficou esperançoso quando a sua esposa falou que havia em Samaria alguém que pudesse curá-lo. E ele foi logo contar a novidade ao rei. E imediatamente o rei escreveu uma carta pedindo para que o rei de Israel recebesse, o seu comandante para que ele fosse curado. E o rei, quando ele recebeu essa carta, ele ficou apavorado. E ele logo disse assim: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei ficou assustado. Então ele disse assim: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? E Eliseu, ouvindo, soube exatamente o que estava acontecendo e pediu que trouxesse Naamã até ele. Quando Eliseu viu Naamã naquele estado, em frente à sua casa, ele não saiu de dentro de casa, ele ficou dentro, ele não saiu. Apenas mandou seu servo falar o seguinte para ele. Vamos ver o que foi que ele pediu para o servo falar, Naamã. Vamos abrir em 2 Reis 5, capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã ficou com muita raiva e ficou irado. Vamos ver o que foi que ele disse lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã ficou com raiva. Ele era orgulhoso. Ele não queria mergulhar nas águas escuras do Jordão. Ele estava indo embora quando os seus empregados lhe disseram. Vamos ver o que foi que eles falaram. 2 Reis, capítulo 5, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então Naamã foi lá e mergulhou no Rio Jordão. Deu 7 mergulhos. E depois do último, a sua pele estava limpa e nova como a de uma criança. Então Naamã voltou ao profeta Eliseu e lhe disse. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo 5, verso 15. Olha só o que foi que ele disse. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ele levou presentes para dar a Naamã. Ele insistiu que Eliseu ficasse com os presentes.
Mas o profeta não quis, o profeta não aceitou. E naquele dia em diante, Naamã se tornou um servo do Senhor, servo do Deus verdadeiro. Naamã, ele era um comandante poderoso, era um homem de guerra, mas ele não poderia curar-se a si mesmo e nada ele poderia fazer. Somente o Deus Todo-Poderoso poderia salvá-lo. Crianças, todas as pessoas, por mais bonitas, ricas, inteligentes que elas sejam, têm um problema mortal. E somente Jesus pode salvá-las. O problema é o pecado. Jesus pagou o preço do pecado, a morte, e trouxe a salvação a todos os que creem. Preste atenção no que eu vou falar. O Senhor é aquele que governa a história. E Ele encarregou você, que está aí, me assistindo. Você que já foi salvo. Ele encarregou você a espalhar a boa notícia. E qual é a boa notícia? Que só há salvação em Cristo Jesus. Não importa a sua idade, o seu tamanho, se você sabe falar ou não palavras difíceis. Você precisa contar sobre a mensagem de Deus. Você precisa falar para as pessoas. Então, sejam mensageiros do Senhor para a glória dele. Amém? Vamos ao nosso versículo que está em Hebreus capítulo 13, verso 2. Vamos lá? Diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!